Olá, Bom dia! a todos. Serginho, desbloqueie o seu som. Bom dia, já desbloqueei. Desbloqueou. Bom dia a todos. Bom dia a todos os irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. E aí, Bom dia, bom dia. Estamos aí, né? Mais um dia de estudo, de trabalho, de imantação. Vamos passar essa manhã agora. Estava vendo essa imagem inicial aí, lá da nossa casa, né? Nosso jardim, nossa fonte, as nossas três queridas ali, sempre junto de nós. Possamos ter uma manhã com muita fé, né? Espalhando muito amor, muita esperança, né? E renovação de fé de todos. É isso aí. E para não perdermos o hábito, vamos iniciar aqui nosso estudo de hoje, apresentando de novo a nossa agenda semanal. Nas terças-feiras nós temos o estudo do Evangelho às 19 horas, nas quartas o estudo da doutrina espírita, também às 19 horas, estamos lendo e estudando o livro Missionários da Luz, do Chico Xavier, né? E na quinta-feira nós temos a live musical, que agora nós chamamos de terapia musical, porque ficou muito mais adequada com aquilo que ela realmente nos proporciona. No sábado temos palestras, né? Isso, desculpa. Pode falar, Sérgio. Não, tá, ia comentar que é terapia mesmo, né? Nos faz sentir bem, nos coloca para cima, né? Isso é terapia. Isso é parte do que a gente quer propor, que a nossa casa quer propor às pessoas, uma renovação não apenas a nível intelectual, através do estudo, mas também com relação a todo o conteúdo e toda a parte emocional. Nosso objetivo é nós mesmos nos melhorarmos, tanto intelectual quanto espiritualmente e também emocionalmente, porque a doutrina espírita ela nos oferece tudo isso. E são muitas as ferramentas, muitas as formas que nós temos para proporcionar isso para nós mesmos e para todos vocês também. Então, a música vem como uma forma de elevação do nosso emocional, de toda a nossa ambiência, da vibração do nosso lar. E isso o Aldo e o André estão trazendo para nós com muito carinho às quintas-feiras. Serginho, vamos iniciar então, fazer a leitura dos nomes para dedicação? Vamos sim. Então, aí a gente pede, né, como sempre, a ajuda de todos vocês para essa imantação que a gente vai fazer, na leitura desses nomes que nos foram passados, de queridos, de amigos e conhecidos nossos que estão passando por uma dificuldade, seja de saúde, seja emocional, e a gente, com toda certeza, vai ajudar a espiritualidade a interceder por todos eles. E a gente também fala para vocês que não somente os nomes que estão aqui, mas aqueles que vocês colocarem aí, ou aqueles que estiverem no pensamento de cada um, igualmente vão ser ajudados e beneficiados, que a gente vai ver daqui a pouquinho na palestra a força e o poder que tem o nosso pensamento. Então vamos começar agora a trabalhar essa questão do pensamento, envolvendo a todos esses que estão precisando dessa ajuda nesse momento. A Amari José Custódio, a Ana Carolina Hertal Fernandes, a Clara Santos Barros Paulo, Cristina Carneiro Melo, o Daniel Félix Viana, Daniel Faia, a Daniele Faia, Dilceia Lopes Quintanilha, a Hélida Mendonça dos Santos, a Evelyn Mendonça Bastos, Filisgone Lessa Coelho, Gabriela Hertal Fernandes, o Geraldo Gilson Vieira de Carvalho, a Gesa Neri, Helena Cassis de Carvalho, Henrique Faia, Isair Figueiredo Almeida, João Felipe dos Santos, João Marcelo Mendonça Bastos, João Mário Carvalho Fernandes, João Pedro Mendonça Bastos, Jorge Ferreira de Matos, José Maria da Silva, Lorena Mendonça Neri, Lúcia Silva, Luiz Antônio Gonçalves Freitas, Marcelo Cunha Bastos, o Márcio Marins da Costa, o Marcos Paulo Vitoriano, a Maria Helena de Medeiros, a Maria Luísa dos Santos, o Macilon Bezerra de Medeiros,
Matheus da Silva, a Meriquércia de Brito Freitas, a Neide Marinho Vieira, Neuvaci Mendonça de Figueiredo, a Pâmela de Brito Freitas, a Pâmela Sarmento Silva, Patrícia Hertal Viana da Silva, Rafael Oliveira de Barros, Roberto Cassis de Carvalho, Roberto de Barros, Rosimere Gomes de Oliveira, Sueli Mendonça de Figueiredo, Thaisa Faia, o Washington Luiz da Silva. Então, que os nossos pensamentos de luz possam envolver a todos esses que foram pensados e falados aqui nesse momento. E os queridos que desencarnaram há algum tempo ou recentemente, recebam agora as bênçãos, a luz, o conforto, a ajuda da espiritualidade divina nesse momento. Ares Alcântara, Armando Azaneu, Ellen Mendonça de Carvalho, Geralda Barreto Bastos, Jefferson de la Torre, Aléia Alcântara Mendonça, Marli Alonso, a Mônica Fernandes e o Neivaldo Santiago da Silva. Que todos sejam abençoados. É isso aí. E que todos aqueles que estão nos nossos pensamentos também possam ser igualmente abençoados. E por isso nós vamos pedir por um minutinho que cada um pense naquela pessoa querida, naquela pessoa amada que nesse momento não teve seu nome aqui citado, mas que seja também agraciada, seja ela desencarnada ou encarnada, e que receba as graças de Deus e dessa espiritualidade maravilhosa que nos envolve e que está sempre nos socorrendo nos momentos de aflição. Dando início, então, à nossa oração, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que se ligue nessa corrente de amor, de pensamento, de vibrações, se permitindo, nesse momento, se ligar à espiritualidade mais alta e a Deus. De certo que quando pedimos socorro, a espiritualidade vem a nós trazendo todo o auxílio que necessitamos, mas precisamos também fazer a nossa parte. Não adianta querer iluminar um quarto se a janela está suja, se as cortinas estão fechadas. A luz do sol está do lado de fora querendo entrar, mas cabe a nós abrir as janelas e permitir que essa luz maravilhosa possa iluminar todo o nosso quarto. E assim é com cada um de nós. Precisamos nos elevar em pensamento, em vibrações, para nos encontrarmos no meio do caminho com a espiritualidade. Eles vêm até nós, mas precisamos também subir até eles, porque se nossas vibrações permanecerem baixas, não haverá sintonia, e sem sintonia não haverá auxílio. Permitamos que essa energia abundante de amor, de concórdia, de harmonia, possa invadir os nossos lares, possa invadir as nossas mentes, nossos corações, e nos elevando numa grande corrente de humanidade, de irmandade, de fraternidade. Vamos esvaziar nossas mentes de todos os pensamentos tristes, de toda a melancolia, de tudo aquilo que nos coloca para baixo. São muitas as forças que tendem a nos impulsionar para cima. Precisamos, então, nos ligar a elas. Deus é Pai de infinita misericórdia e não deixa nenhum filho desamparado. Sejamos, então, atuantes na nossa própria reforma. Permitamos que os nossos corações e mentes estejam abertos, não para as influências perniciosas, mas para aquelas influências maravilhosas que venham a nos auxiliar e a nos fazer progredir. É dando passagem para esses irmãos de luz, para a doutrina que nos ensina a amar e a levar adiante esse amor sob a forma de caridade, através de uma palavra amiga, através da ação que alivia a fome, o desamparo, a falta de amor que alguém possa estar sentindo. Sejamos, então, copartícipes na obra maravilhosa do nosso Pai, sendo suas mãos que operam os milagres que necessitamos em nossas vidas e nas vidas dos nossos semelhantes. Somos capazes, todos nós, de participar da grande obra. Não nos permitamos afetar
por essa onda de pensamentos tristes, de mensagens que tendem a nos botar para baixo. Venham elas da espiritualidade, de alguns irmãos que estão, de certa forma, fora de sintonia, ou que venham da própria mídia, de onde for. Busquemos sempre a fonte que nos faz elevar, que nos coloca para cima e que eleva também em toda essa sequência de bons pensamentos e atitudes, eleva a nossa imunidade espiritual e física também. Que Deus nos abençoe, que abençoe nosso estudo de hoje, que abençoe as palavras do nosso irmão Sérgio e a cada um de vocês em suas reais necessidades. Que assim seja. Que assim seja. Serginho, é com você agora. Obrigado, André. Emocionante aí a sua oração e que tocou a todos nós, né? Então, vamos seguir? Vamos começar, então, esse bate-papo sobre o poder da força, né, do pensamento e da palavra. Esse tema, na nossa opinião, é um tema importantíssimo para a gente aprender a lidar com ele, né, com o nosso pensamento nesse momento, e esse aprender, esse tomar consciência dessa força do pensamento, ele pode desencadear de vez a abertura, né, desse processo nosso de reforma interior. O quanto que a gente pode fazer pelo nosso próximo, o quanto que a gente pode fazer por nós mesmos, usando essa força do pensamento e da palavra. A gente vai ver tudo com bastante... O tempo é curto, mas a gente vai ver com bastante calma e tranquilidade, tá bom? Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu convidei aqui os meus dois queridos para cantar uma música que fala sobre o pensamento, né, as viagens e aonde que a gente pode chegar com o nosso pensamento. É uma música bem conhecida aí, toca nas rádios, né, Aldo? Com certeza, isso mesmo. Toca por aí, todo mundo vai conhecer essa música. E vamos lá, vamos começar para cima aí esse nosso bate-papo de hoje. Bom dia. Bom dia, gente. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento positivo que faz bem ao coração. O mal não, o mal não, o mal não. Sempre que para você chegar terá e atravessar a fronteira do pensar. A fronteira do pensar. E pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Eu fui para o Japão com uma força do pensar. Passei pelas ruínas e parei do Canadá. Subi o Himalaia para o alto cantar. Uma imaginação que faz você viajar do mundo do silêncio. O documento, meu passaporte é visto em todo lugar. Agora meu Brasil com lado bom de pensar. Tentou um pesadelo, pois o pão vai virar. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de pensamento. Pra nunca mais esquecer. Esse dia virá. Nunca precisa existir. O tempo voa, rapaz. Pegue seu sonho, rapaz. A melhor hora e o momento é você que faz. Decide poesias e palavras de um rei. Passa por onde eu te ajudarei. Decide poesias e palavras de um rei. Passa por onde eu te ajudarei. Decide poesias e palavras de um rei. Passa por onde eu te ajudarei.
Muito bom! Faça por onde eu te ajudarei, né? Então vamos fazer por onde? Nossa espiritualidade, Deus, muito próximo, juntinho de nós e pronto para nos ajudar, pronto para nos colocar para cima, né? Para a gente trabalhar esse pensamento, essa coisa positiva, principalmente para esse ambiente que está agora, né? André, vamos colocar a primeira tela, a nossa capa? Isso. Então, aí a capa, né, do nosso bate-papo de hoje, a força do pensamento e da palavra. Quem fez essa capa para mim foi o meu querido Ed, e eu vou dedicar essa palestra hoje para ele. Ô Ed, a força do pensamento, meu amigo. Vamos lá, vamos juntos. Nosso querido Edivar. Gratidão aí pela sua ajuda. Podemos passar, André, para a primeira. Isso. A gente vai falar sobre o conceito do pensamento para começar, né? Depois a gente vai trazer tudo para o nosso dia a dia, né? Para situações para a gente conversar junto aqui. Conceito do pensamento, etimologicamente falando, né? Essa palavra vem do latim pensare, né? Que significa pesar, né? Que esse pesar no sentido de medida, né? Sentido de avaliação, de comparação, né? Então, vem daí os antigos aí, não sei se com toda certeza, né? Influenciados pela espiritualidade, resolveu dar esse nome aí a isso que a gente vai tratar hoje, que é o pensamento, né? E aí a gente foi buscar alguns conceitos, e o que eu achei bem bacana, e que é mais completo para atender, né, esse nosso anseio de agora, é que o pensamento, é isso que está escrito aí embaixo, é a manifestação do espírito, que para tanto utiliza-se do quê? Do nosso livre-arbítrio. Quando a gente emite o pensamento, ele se materializa, né? Você está vendo essas ondinhas aí, né, passando? Ele se materializa e ganha o espaço, né? Por intermédio de quê? Do fluido cósmico. O fluido cósmico é aquele fluido, é aquela parte de Deus, né, emanada de Deus, que cria, né, o espírito, a matéria. Então, o nosso pensamento, né, gira, ele é abastecido por esse fluido cósmico, né, que a gente está mergulhado nele. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, no sentido de que a gente está mergulhado dentro de uma criação de Deus, que é o fluido cósmico, que é por onde ele cria, e aí a gente se torna com isso, né, baseado nesse conceito, co-criadores. Olha a responsabilidade que a gente tem que ter com o nosso pensamento, né? Produzir coisas boas. Olha o que a espiritualidade, que os espíritos superiores aproveitam quando a gente cria coisas positivas, não é verdade? E aí, ao contrário, né? Quando criamos negativas, olha o prejuízo que a gente gera para o todo. Então, importantíssimo. Eu achei muito importante esse conceito, e esse conceito é baseado numa fala do André Luiz, que está no livro Evolução em Dois Mundos, onde que ele fala exatamente isso, dessa responsabilidade e desse mergulho que nós estamos, e dessa cocriação com Deus, né? Que a gente fica criando, nós temos essa responsabilidade. Você vê que a nossa criatividade, o que a gente pode fazer, né? As nossas ideias, o que elas envolvem, tudo isso, o que está sendo ali, onde a gente está mergulhado para desenvolver isso tudo, é nesse fluido cósmico, né? Então vamos lá, vamos passar para outra, André? Então, o que move, né, o pensamento. Antes de falar sobre o que move o pensamento, a gente vai falar da vontade do livre-arbítrio.
eu queria também falar sobre essa questão, é uma questão que tem lá no livro dos Espíritos, a questão 89, onde se faz a pergunta, né? Se o pensamento é a própria alma, a alma é o próprio pensamento. E aí a resposta que os espíritos dão, né, para o Kardec é o seguinte: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também ali está, pois que é a alma que pensa, ou seja, o espírito que pensa. O pensamento, então, é um atributo da alma, do espírito, e não é o próprio espírito ou a própria alma, ok? Só para a gente seguir. E aí o que move, né, o pensamento? O pensamento, ele é movido pela nossa vontade, pelo nosso querer, né? Pode até ter situações que a gente pensa assim, eu não estou querendo, eu não tive vontade, mas teve, né? Mesmo que depois você pense que não teve vontade, houve um start ali, dado pela nossa vontade, para efetuar aquele pensamento, para pensar aquilo, para ter aquela ideia, para fazer aquele comentário, né? E, sobretudo, sempre vai haver a nossa vontade por trás, todas as situações, né? E o livre-arbítrio, que é exatamente essa responsabilidade que a gente tem, né, dessa criação. Não são terceiros, né, não são outros espíritos, é nossa responsabilidade, o livre-arbítrio, de pensar à vontade. Podemos pensar o que quisermos. A gente tem que arcar com as responsabilidades. Não podemos transferir essa responsabilidade para terceiros. A gente vai ver em outro bloquinho sobre as influências, né? Mas para ficar bem claro para todos nós, que a gente não pode se vitimizar, sermos vítimas e colocarmos culpas, né, ou outras coisas, ou julgamentos em terceiros, porque sempre a responsabilidade pelo que estamos pensando é nossa, né, e parte da nossa vontade, ok? Vamos para outro? Então, aí vamos trazer mais agora para o nosso cotidiano, né? Quando a gente faz uma reflexão, né? Quando a gente faz a reflexão, o que acontece? Estamos pensando, produzindo pensamento, não estamos colocando ele ainda exteriorizando, mas estamos pensando. E o que acontece com essa reflexão? Às vezes, a gente está refletindo e a gente precisa de uma concentração. Quantas vezes a gente está fazendo algum trabalho, pode ser espiritual, pode ser no próprio trabalho mesmo, ou pode ser um estudo, em que a gente precisa daquela concentração para fixar no ponto que a gente quer, né? E, às vezes, a gente fica tão ali imerso, mergulhado dentro ali da nossa mente, que pessoas falam ao nosso redor e a gente não consegue dar atenção, porque a gente está mergulhado, né, envolto dentro desse pensamento, produzindo ali coisas, criando, né, e fechado dentro do nosso pensamento, né? Às vezes, quando a gente tenta, né, fazer essas reflexões, essas concentrações, o que acontece? A nossa mente, isso às vezes acontece muito em grupos espíritas, né? A gente tem experiência sobre isso, e às vezes está todo mundo concentrado, mas tem um que não consegue a concentração. Ele dá aquela viajada, né? Principalmente quando está com bastante problemas, coisas influenciando a mente, que não deixa. Geralmente, o nosso pensamento, né, viaja para esse ponto lá da nossa mente, onde há onde acontecem esses probleminhas, onde a gente está com aquela preocupação e a gente acaba não concentrando, não direcionando o nosso pensamento de forma correta para aquilo que é o propósito.
E pode acontecer muito na hora que a gente está querendo ajudar alguém também, e que a gente pensa muito no problema, a gente fica com aquela preocupação excessiva, com aquele medo, e acaba não conseguindo concentrar para abrir espaço na nossa mente, nos nossos pensamentos, para que haja a ajuda da espiritualidade, né? E aí a gente tem esse grande instrumento trazido aí por Deus, né? Jesus e todos que vieram aí em missão para nos ajudar, que é a oração. A oração, ela é a sublimidade do pensamento. A oração é o mais alto grau que a gente pode entrar no nosso pensar. É a oração. É o canal, através do nosso pensamento, que a gente vai atingir frequências maravilhosas, né? A gente vai poder chegar muito próximo de uma espiritualidade maior. É a nossa oração. A gente tem esse caminho, né? Foi nos ensinados. O próprio Jesus nos passou a oração dominical, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro no final, onde trata da prece e da oração, que é para a gente nunca deixar, em momento algum, essa ferramenta de lado, né? As nossas preocupações, as nossas ações não podem tomar espaço na nossa mente, dos nossos pensamentos, o espaço que tem que ter para oração, né? A oração quando dormimos, a oração quando acordamos, o evangelho que a gente faz no lar, o evangelho que a gente faz em grupo, tudo isso são formas que Deus proporcionou para que o nosso pensamento se sublime e possa ter a nossa frequência, a nossa sintonia, chegar até uma espiritualidade superior, né? Espiritualidade que nos ajuda, que está próximo de nós. E aí, a questão dos sentimentos também, né, gente? Inveja, olha a negatividade, né? Quando a gente sente inveja de alguma coisa, de um bem do outro, de um carro, né? Olha aquele carro do meu vizinho, acho que o Rossandro até já contou uma história dele com relação a isso, né? Você olha aquele carro, caramba, eu tenho que ter aquele carro. Eu começo a gerar uma energia tão ruim ali, né? Que eu não prejudico só a mim, que estou com aquela energia, né? A minha vibração de energia atinge aquele meu vizinho ali, que está ali com o seu carro, conseguiu comprar, né? E nós querendo ter. Será que a gente merece ter aquele carro? Né? Será que a gente merece ter aquele bem? Isso é só um exemplo, né? Com relação à inveja. Por outro lado, o amor, né? Olha o amor, quando a gente emite um pensamento amoroso, como que aquilo vibra positivo, como que aquilo ajuda, né? Um sinal. Eu estava comentando com os meus queridos Aldo e Andréia aqui, nessa última live que eles fizeram na quinta-feira, que eles estavam tão amorosos entre eles, como isso passou para a gente, para a nossa mente, para o nosso pensamento, né? Como isso equilibrou a nossa mente. Isso é a sublimidade do amor, né? Do pensamento positivo. Vamos então para outra, André? Por favor. Bom, aí a gente agora vai falar das influências, né? Influências dos nossos pensamentos, que podem ser influências que a gente emite, pode ser influências que a gente recebe. Existem as influências físicas, né? As influências físicas, tipo um mal olhado, né? O mal olhado é uma influência física, ela vai atingir o físico, né? Seja de uma pessoa, seja de um animal, seja de uma planta, né? A planta, aliás, a gente tem exemplos e exemplos, né? Tem pessoas que têm aquele olhar seca pimenteira, né? Que bateu numa planta, a coitadinha já murcha logo, né? Tem o caso do
Divaldo, que ele conta aí, está no YouTube, a respeito disso, né? Porque ele gosta muito de violetas e ele tem uma coleção em casa, lá na mansão, né, no caminho, sempre que ele vai no sul, ele ganha ou ele compra, então ele tem lá um cantinho, um jardinzinho de inverno, que ele tem as violetas dele, recebe outras plantas também. Daí, uma vez, ele convidou uma senhora para ir na casa dele, tomar um café e tal, e a senhora foi, e eles conversando, tomando café, e ele convidou essa senhora para ver, né, olhar no jardim dele lá, as violetas. Aí a própria pessoa já avisou a ele: olha, eu não tenho um olhar bom para plantas, né? Aí o Divaldo: não, vamos lá e tal, foram ver. Aí mostrou ela: ai, que maravilha, que linda, que não sei o quê. Não deu outra. No dia seguinte, tadinha das violetas, né? Tudo murchinho, as plantinhas murcharam todas. Só com aquele olhar, né, com aquele pensar ali direcionado para ela, as plantinhas murcharam, né? O André também tem um caso aí que ele me contou lá do consultório, né? Que a florzinha dele lá murchou, né? Numa cliente dele. E aí, mas só que o Divaldo, ele fez uma coisa que é interessante. O Divaldo, ele reverteu essa situação. Ele convidou essa senhora e começou a ensinar ela passes, a dar o passe, né? Como é que fazia para dar o passe, a calma que tem que ter, né? A imposição das mãos. Ele ensinou passo a passo do passe e a senhora começou a trabalhar no serviço de passe. E essa senhora, com o tempo, ela se tornou uma referência para tratar de doenças crônicas, doenças graves, né, como câncer e outras mais, com a aplicação do passe. Vocês vejam como que a gente pode reverter uma situação do nosso pensamento. É só a gente aprender a lidar com esse pensamento e usar as ferramentas que a gente tem, que Deus proporciona para nós, nos oportuniza, e positivar esses nossos pensamentos, né? Sair dessa coisa mais negativas. Hoje, a gente está vivendo um momento onde existem, ainda nessas influências físicas, né? Toda essa questão do vírus aí. O vírus, ele roda aí, ele fica numa frequência baixa, como todos os sentimentos negativos, né, contrários às virtudes do evangelho. O vírus, ele age, ele circula numa frequência muito baixa, né? Menos de 15 Hz, né, medido aí por alguns estudiosos, né, que a gente procura alguns estudos aí na internet, né? Só para vocês terem uma ideia, e é nessa faixa de vibração, daí para baixo, é que circulam, né, essas virtudes negativas, o egoísmo, a falta de amor, a inveja, o orgulho, tá tudo por aí. O medo, a histeria, né, preocupações que não têm muito cabimento, né? Tudo isso circula junto dessa faixa onde esse vírus se localiza, essa frequência, né, em Hertz. E aí, imagine o seguinte: o sentimento de gratidão, ele pula para 45 Hz. Olha que frequência, né? O sentimento de generosidade, que é, né, esse relacionamento bom que a gente tem com aquele que precisa de ajuda, gira em torno de 95 a 100 Hz. Olha a diferença, né? E pasmem os senhores e senhoras, os queridos e as queridas, o amor incondicional, né, que é aquele amor ágape, né, o fraternal, sabem quanto que eles giram? Mais de 200 Hz. Então, gente, vamos trabalhar essa nossa questão de pensamentos. Substituição, sim. Treinamento, sim.
né, como o Divaldo fez lá com a senhora, nós temos que fazer esse treinamento interno. A gente tem que se libertar de pensamentos ruins, desse cárcere mental que às vezes muitos de nós se encontram num looping de pensamentos ali que não conseguimos sair. Vamos achar a brecha, e a brecha está em Deus, está na oração, está em fazer coisas boas e positivas, né? E aí a gente vai falar também das influências espirituais, um pouquinho. A influência espiritual, ela se dá também por sintonia, né? E por frequência. E aí, muitas das vezes, a gente bota a culpa por nós, o que acontece com a gente, do que a gente pensa, em obsessores, né? Em espíritos. Mas a gente já viu lá no começo, nos conceitos, que é responsabilidade nossa. O outro espírito se aproxima para influenciar porque nós sintonizamos, ele se afinizou com aquilo que a gente pensa, né? Em baixa frequência. Daí eles aproximam, daí eles se alimentam de tudo isso que a gente está gerando, produzindo, né, com o nosso pensamento, que esse pensamento, ele plasma, ele é matéria. O fluido cósmico é um tipo de matéria. Então, a gente cria. Então, isso alimenta essa parte negativa e a gente fica ali com isso e de acordo com o que a gente está sintonizando e na frequência que a gente está. Se a gente pula daquilo ali, numa oração, sai dali, a gente muda a frequência, a gente deixa aquilo ali, e imediatamente, aquele espírito que está nos influenciando ali, ele sai, ou ele ou te acompanha pelo teu exemplo nessa outra frequência. Então, a importância que a gente deve dar à nossa recuperação, né? A nossa produção de pensamentos amorosos, pensamentos positivos. Isso, gente, vai com certeza elevar para cima a nossa frequência, e a gente vai começar a trabalhar, como se diz aí agora na moda, né? Em outro patamar, né, Serginho Lobo? E aí a gente começa a produzir coisas muito mais positivas, né? Vamos para outra, André? Sem querer aqui, eu apertei meu microfone para parar de falar, mas não está na hora de parar de falar ainda não, só mais um pouquinho. Aí a gente vai falar do poder do pensamento, mas a gente já falou bastante, né, sobre isso. A gente não vai parar muito tempo aqui não, porque vocês já perceberam, já deu para perceber pelos conceitos que a gente vem colocando, né, o poder que a gente tem em nossas mãos, né? Existem algumas mensagens muito boas circulando aí pela espiritualidade amiga, onde eles falam, né, quanto um pensamento positivo pode produzir de bem para nós e para a humanidade. Há um tempo atrás, lá na nossa casa, a gente vivia falando que como que a gente deveria emanar pensamentos positivos para o nosso planeta, né? Para os nossos governantes, para todos, para mudar esse cenário que ficou muito propício para a chegada desse vírus. Na verdade, esse vírus ele não foi enviado, nesse vírus ele sintonizou com essa energia que estava o planeta, né? Agora a gente está se dando conta, nós estamos interiorizando mais, nós estamos pensando mais, refletindo, sendo mais amorosos, compreendendo, e isso vai gerar uma outra frequência, e esse vírus com certeza vai perder força. Se todo mundo pensar positivamente, colocar o evangelho em primeiro lugar e trabalhar as virtudes ensinadas lá por Jesus, essa onda de pensamentos negativos, de medos, que só alimentam o próprio vírus e só alimenta as coisas ruins e só alimenta a espiritualidade inferior que vive disso, isso passa, isso se afasta.
com essa substituição positiva na nossa mente. Então, gente, temos que melhorar a nossa sintonia e temos que trabalhar, sair, libertar desse cárcere mental que a gente fica. É um cárcere mental que é alimentado pela tristeza, né, não vou conseguir, não vai dar certo, e aquilo ali são alimentos para que outros, né, espíritos precisam, e eles aguçam isso. E a gente precisa aguçar o contrário. A gente precisa aguçar a força da fé, a força da esperança e a força do amor. Que aí tudo isso se afasta, vai vibrar na frequência deles, com o tempo eles vão aprendendo também, e vão aprendendo também com as nossas atitudes, e vão crescendo, e vão evoluindo, né? Me lembrei agora, naquela questão que a gente estava falando no bloquinho anterior das influências físicas, né? Tem uma frase muito antiga aí, né? Que diz, mente sã, corpo são. Olha a influência do nosso pensamento na vida das nossas células, né? Que aí geram vida, da vitalidade, né? Até mesmo contra esse vírus, a gente vibrando, a gente numa frequência muito alta, isso, ele não vai encontrar ali espaço para fazer todo o estrago que ele vem fazendo, né? Então, para a gente pensar, colocar pensamentos positivos, pensamentos amorosos dentro de nós. Vamos para outra, André? E aí, vamos falar um pouquinho da palavra, né? A gente falou tanto de pensamentos, vamos falar um pouquinho da palavra, né? Olha que imagem, né? Gente, a palavra, né, que é a ação do nosso... Estou tirando meu som aqui. Então, a palavra, que é uma das ações do nosso pensar, né? Ela pode fazer estragos, assim como pode fazer maravilhas, né? Essa cena daí, o Abaixo está amparando ali, porque está saindo uma coisa bem... Me lembrei agora lá da historinha do Chico, né, Renatinha? A historinha do Chico lá, ele passou o negócio de um remédio lá com uma senhorinha, que ele não, parece que não tinha conseguido, alguma coisa assim, ou deixou para depois, não me lembro muito bem, né? E aí ele saiu dali, e aí a senhorinha já ia preparar para dar aquela, né, aquele pensar, aquele falar, que não seria tão bom. Emmanuel foi, opa, volta lá, Chico, volta agora, volta, pede perdão, desculpa e explica a situação. O Chico voltou lá e fez isso, né? E daí ele saiu, continuou a caminhada dele, e o Emmanuel falou, olha agora a energia que está vindo para você da fala, do pensamento lá daquela senhorinha, e quando ele olhou para trás, viu aquela coisa toda cheia de flores, aquela maravilha, aquela frequência maravilhosa a vir de encontro dele. Então, a palavra, ela pode ferir, ela pode até matar, né? Então, temos que ter cuidado com o nosso falar. Aliás, não é só o falar, a gente tem que ter cuidado com o nosso olhar, com o nosso ouvir e com o nosso falar, né? Tudo isso a gente tem que fazer com muita misericórdia, tudo isso a gente tem que fazer baseado no Evangelho, porque aí da nossa boca só vão sair maravilhas, né? Palavras para engrandecer, para tratar, para curar, para ajudar. Não palavras para derrubar, para ofender, né? Para atrapalhar aquele nosso irmão de caminhada, irmão em Deus, né? Nosso irmão. A palavra é para a gente usar, para perdoar, né? Pra dizer uma palavra de carinho, né? E fazer a diferença positiva para aqueles que estão nos ouvindo, né? Então a palavra tem um poder também positivo e negativo que a gente tem que trabalhar. Às vezes
a gente pensa, mas não fala. Mas o pensamento, ele tem a responsabilidade daquela ação, mesmo não falando. Porque o principal, que é o espírito, ele produziu o pensamento, né? Já foi feito o pensamento, você pensou. Então você acredita naquilo que você pensou. O fato de você falar ou não, não importa. O teu pensamento já produziu para o universo aquilo que tua vontade, tua responsabilidade emitiu, produziu, né? E aí você não falou. Às vezes também tem outra coisa que complica um pouquinho, que você pensa uma coisa e fala outra. Aí você está se escondendo dentro do seu pensamento, né? Você vê as inter-relações que tem nessa questão do pensar e do falar, né? A importância que a gente tem... Pode passar outra tela, André, por favor. A importância que a gente tem em equilibrar, né, a palavra com o pensamento. Aquilo que a gente pensa, a gente vai falar. E a gente deve produzir bons pensamentos para a gente falar boas coisas, né? Para a gente ajudar, para a gente cumprir essa missão nossa, kármica, claro, mas de renovação que a gente veio ter aqui no nosso planeta. E aí, gente, eu queria indicar para vocês, o nosso tempo é muito curtinho, esse tema dá para a gente falar aqui umas 2 horas, assim, ainda vai faltar muita coisa, mas eu acredito que o principal, fundamental, a gente falou aqui, né? Importante a gente saber que a gente pode criar maravilhas e que a gente pode, sim, se libertar, né? Aqueles que estão presinhos dentro de si, pode se libertar, pode encontrar uma ajuda. Claro que em casos mais graves tem ajuda médica, né? Tem ajuda espiritual, tem ajuda do amigo, e tem as ferramentas deixadas por Deus, né? A oração, o nosso anjo guardião, a proximidade da espiritualidade boa, aguardando só um olhar, um pensar, né? Positivo para que ela possa ajudar. E daí a gente chega à seguinte conclusão: nós podemos curar a nossa vida. Nós podemos. Além da gente poder ajudar o próximo, a gente pode curar a nós mesmos, né? É só a gente trabalhar a questão do pensamento e da palavra, né? Tem um livro que a gente trabalhou bastante lá na casa, nossa casa, em palestras, que é da Louise Hay. Pode passar a próxima, André. Que é da Louise Reis, que chama-se Você Pode Curar a Sua Vida. E isso é um livro de experiência própria da Louise Hay, né? Que ela, usando esse processo que ela montou, ela conseguiu se curar, né, de um câncer. O livro é muito bacana e ela trabalha algumas coisas fundamentais que a gente pode começar a partir de hoje a trabalhar, que é em forma de exercícios, né? Exercícios, que é o auto-perdão, para você trabalhar essa coisa, essas culpas que a gente carrega dentro de nós. O auto-perdão é fundamental, e aí ela passa mantras e exercícios para que a gente faça isso, tente fazer, né? O auto-amor, que é o amar a você mesmo, amar o seu espírito, amar esse corpo, essa ferramenta que Deus oportunizou para a gente vir aqui, né? O auto-amor também é muito trabalhado. Esse livro, inclusive, ele tem em PDF na internet, vocês podem baixar e ler do tablet, do smartphone, do computador, né? Está de acesso aí para todos. E a questão do auto-perdão, né? O auto-amor, e a questão dessa faxina mental que a gente pode fazer, essa limpeza, quando a gente limpa a nossa casa, quando a gente limpa lá a nossa sala de trabalho, onde a gente limpa qualquer lugar, a gente pode fazer internamente com a nossa mente, usando a força do nosso pensamento, tá bom?
Então, o tempo nosso se esgotou, né? Espero ter passado para todos aí um pouquinho das leituras que fizemos sobre o assunto, né? É um assunto muito... a gente gosta muito. E vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar o pensamento. O nosso trabalho no pensamento positivo, pensamento amoroso, a nossa frequência, como a gente viu aí, que é bem alta, trabalhando as boas virtudes, é a chave para a gente sair bem desse momento, tá bom? Obrigado aí pela paciência, obrigado aí pela atenção a todos que estão aí nos vendo. Daqui a pouquinho o Aldo vai entrar agora para tocar mais uma música referente ao nosso bate-papo, né, Aldo? E daqui a pouquinho... Antes do Aldo fazer o bate-papo, eu não vim para cantar, Serginho. Eu pensei que você ia cantar no lugar do Aldo. Não vou. O Aldo vai entrar daqui a pouquinho. É que eu queria bater uma bola contigo agora rapidinho, por conta dos comentários que estão surgindo aqui no nosso bate-papo, que têm a possibilidade de enriquecer um pouco esse assunto. Tenho visto algumas pessoas colocando que, às vezes, os pensamentos não são suficientes de produzir boas coisas em suas vidas. Eu gostaria de colocar que o combustível para um bom pensamento é a fé. A fé foi bem tratada nessas semanas, em algumas no Evangelho e alguns estudos da casa. E eu gostaria de colocar uma coisa que eu vi numa palestra online de uma amiga minha, filha de um grande amigo meu, Marielle, que está a palestra dela no YouTube, em que a palestra chama-se O Poder da Fé. Como eu disse, a fé é o combustível do bom pensamento. E a fé ela pode se traduzir de várias formas, em confiar e em esperança também. Mas a fé, se a gente for analisar a origem da palavra fé, em latim quer dizer fides, e fides é fidelidade. A fé ela pode ser traduzida também em fidelidade. E fidelidade de que forma? Fidelidade a Deus, não apenas em acreditar nele, mas em viver a nossa vida fiel aos preceitos que ele nos passou. Quando eu tenho esperança, quando eu tenho fé, eu vou me deparar com as adversidades da vida e vou perceber que elas não são suficientes para me derrubar. E se por acaso eu tombar, que eu terei forças para me reerguer. E eu vou acreditar que tudo que eu estou passando agora é, de alguma forma, colocado em minha vida para que eu possa progredir. Pode ter sido, inclusive, com participação minha, pessoal, pedindo esse obstáculo em minha vida. Então, se a gente fica se debatendo, se a gente entra em revolta por conta desses obstáculos que aparecem, a gente não vai aproveitar o momento. E não aproveitando o momento, a gente não cresce conforme foi programado para que a gente crescesse. Então, ter fé nos impulsiona, nos dá força e aquele combustível necessário para vencer as adversidades, mesmo que essas adversidades sejam duras. E vencer a adversidade não quer dizer que é acabar com a adversidade. Quer dizer não se deixar abater por essa adversidade. Que pode ser que não seja para ela sumir tão cedo, enquanto eu não aprender a lição. Então, aí você me lembrou uma outra coisa importante, que é a fé, ela é movimentada pelo nosso pensamento, né? A gente pensa. E aí eu lembrei daquela frase de Jesus, né? A fé move montanhas. É isso, né? Aí. Olha a força que tem, né, a fé, né, na sua autoformação da tua aura de proteção, né, e te levar, através dessa frequência da fé, a melhora do próximo, do outro, né? Então, é fundamental isso que você falou, e a gente realmente vem trabalhando muito. Nosso evangelho está circulando, girando em torno da fé, né? Eu não sei se né? Mas tem um dedozinho aí da nossa espiritualidade, colocando ali os trechos ali, envolvendo a fé também. Precisando, né, Sérgio? Estamos precisando renovar a nossa fé. E você colocou esse trecho, né? E eu coloco também o pedir e obtereis. Só que a gente tem que entender que o pedir e obtereis, baseado na fé, na fidelidade, é um pedir aquilo que está de acordo com a minha real necessidade.
E quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente faz o que está sendo muito propagado hoje pela doutrina e pelos grandes palestrantes, da gente fazer esse mergulho interior, aproveitar esse momento que nós estamos tendo agora para a gente se conhecer, entender o que realmente precisamos e diferenciar do que nós queremos, aí nós vamos ter fidelidade aos propósitos de Deus e vamos pedir aquilo que realmente é bom para a gente. E aí vamos obter. E aí, André, dentro desse pedir e obter, eu acho que a gente vai ficar batendo um papo aqui, tá? Até logo mais. Não pode não, a gente não pode. Em cima desse pedir e obtereis, a gente lembra o seguinte, em cima daquela responsabilidade que eu falei lá, que a gente tem com relação ao nosso pensamento, que o André falou muito bem aí, o orai e o vigiai, né? Vigiar os pensamentos, vigiar o que entra e vigiar o que sai. Importantíssimo. Está lá no capítulo também do Evangelho. E bacana que você citou na palestra as perdizes, né? As tão faladas perdizes, né? No nosso início de caminhar juntos, né? Ver, ouvir e falar com misericórdia. E aí eu insiro pensar com misericórdia. Porque como a gente pôde observar na palestra de hoje que o Sérgio colocou, pensamento se materializa, pensamento produz efeito, pensamento impacta a nossa vida e a vida do nosso semelhante. Então, ver, ouvir, falar e pensar com misericórdia. É isso aí, meu amigo. Vamos chamar o Aldo e André, senão a gente fica aqui a tarde toda. Vamos chamar o Aldo. Aldo e Andréia. Opa, estamos aqui. Olha, querido. Então, nós já tínhamos escolhido uma música e se encaixou bem até com esse finalzinho, né, acerca da fé, porque tem uma frase da música, aí, entre outras coisas, que diz que vou amar você além do final, né? Então, isso é uma promessa de Deus em cima da nossa fé. Então, ele diz, continua acreditando, porque eu vou amar você além do final da vida, além da eternidade, né? E por isso que você existe em mim. Vou falar da música, quem fez? E essa música é uma versão do André e da Adriana, tá bom, gente? Que ele fez com a palestra dele, tá? Então, André, vai a música aí. Amar o quanto precisar,
que chorar? Chorar assim. Você existe em mim. O amor transforma o mal, já passou o temporal, e a solução pra você sou eu. Sua alma busca luz que vazou do meu coração, e você me faz te fazer feliz o quanto precisar que ame. Então recuse a escuridão. Te amo. Pra que chorar? Chorando é o fim. Você existe em mim. Isso aí, que bom a gente saber que a gente existe dentro de Deus, né? Muito bom, hein, André? Muito bom, muito bom. Esses compositores aí, né? Olha quanta coisa positiva saindo desses dois irmãos queridos aí, né? Para fazer bem para a gente. É isso, é isso. O que Deus quer é exatamente isso, né? Sair coisas produtivas de dentro de nós, de dentro do nosso pensamento. A gente pode, sim, deixar as coisas negativas para trás, sair da escuridão, como diz a letra aí do André e da Adriana, porque Deus existe mesmo e dentro de nós, Ele está aqui. Basta que a gente deixe esse ciclo de pensamentos não tão bons para trás, né? Deixe o passado para trás. Trabalhe o agora, o hoje, para que você possa construir um futuro bom para você e para todos que estão ao seu redor, ao nosso redor, né? Agora, o Aldo e o André foram embora? Não vão, não. Vamos cantar agora aquela música nossa da abertura, da imantação, né? Para cima, sorriso, mãos dadas, abraços, né? Vamos? Vamos. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos ficam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos ficam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Aleluia, quão bom e quão maravilhoso que os irmãos ficam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos ficam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Aleluia, amém. Muito bom. Então vamos agora fazer a nossa imantação final. E eu vou convidar vocês agora, todos, 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 todos que estão aí, ligados ainda em nós aqui, para a gente fazer um mergulho dentro do nosso pensar positivo. Primeiro, nós vamos elevar agora o nosso pensamento em oração a Deus, nosso Pai Criador, criando esse maravilhoso canal de luz. Nesse canal de luz que a gente está abrindo agora, direcionando, aumentando a nossa frequência, sintonizando com Deus, por esses caminhos, nós vamos olhar e abraçar
essa espiritualidade maravilhosa de luz, que são os ajudantes, né, de Deus nessa empreitada. Quantos e quantos e quantos ajudando. Nós, com os nossos anjos guardiões, com os nossos mentores, a nossa avó querida e amada, a irmã Maria Alice, a nossa queridona Ledi, quantos espíritos de luz a gente pode colocar no nosso pensamento, que a gente pode trabalhar, que a gente pode contar com essa luz maravilhosa. E quando a gente chega nessa frequência, no pensar em Deus, maravilhas acontecem. O nosso corpo começa a se harmonizar, o nosso corpo se equilibra, o físico, nossas células, esses micro-organismos, tudo isso pulsa numa felicidade só, num amor só. É o alimento maravilhoso do amor que chega para o nosso pensamento através de Deus, através desse canal, para limpar, para fazer com que todo o nosso organismo trabalhe corretamente, todo o nosso espírito se acalma, se harmoniza, o nosso perispírito, né, com esse passe que estamos recebendo agora, por essa espiritualidade que nos envolve, vai tirando os miasmas, tirando as preocupações, tirando as tristezas, colocando para a gente o seguinte: nós podemos curar a nossa vida, nós podemos trabalhar o nosso pensamento para nos ajudar e para ajudar a quem está próximo de nós. E nisso, nessa luz, por intermédio dessa luz, desce aquela luz maravilhosa de cor dourada a nos abraçar, a tomar conta de todo o nosso ser, envolvendo cada um agora, cada um de nós. E envolve também esse que está no nosso pensamento, envolve a todos eles. Envolve a esses que a gente leu os nomes, envolve os seus lares, envolve os hospitais, envolve a rua onde estão nossos irmãos mais caidinhos, envolve os presídios, envolve a todo esse planeta. É energia com frequência de amor que a gente, nesse momento, está jorrando para o nosso planeta. E agora, bem leves, bem mais tranquilos, felizes por termos produzido bons pensamentos, a gente retorna e agradece. Agradece a Deus, agradece ao Pai por permitir que a gente possa sempre contar com Ele. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos e vamos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em nenhuma tentação que possa prejudicar nosso pensamento. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, energia muito boa. Vou chamar aqui os meus queridos que participaram ativamente desse trabalho de hoje. Aldo e Andréia, antes, gostaria de agradecer vocês e dizer que vocês botaram uma pessoa aqui para chorar aqui em casa, tá? De alegria. Que bom. Que bom. A ideia foi essa, né, Aldo? Eles estão assim. Com certeza. Fazer uma surpresa para vocês. Foi ótimo, adorei. E muita gente também nos comentários ali agradecendo, né, e vibrando com essa canção aí. Foi bom. E olha que a gente já estava engatilhando ela em algumas vezes, mas toda hora uma coisa falava, não, ainda não é agora. Ainda não é agora. Vai chegar o momentinho certo. Valeu a pena, né, André? Demais, demais. É isso aí, gente. Obrigado por tudo, tá? Obrigado a todos. Gratidão mesmo. Gratidão
pela ajuda. Nossa, isso aí faz parte, com certeza. Conta sempre com a gente. Isso aí. Tá bom. Tá bom? Valeu, meu irmão. Fiquem todos com Deus, então, que tenhamos um final de semana maravilhoso. Vamos cuidar do pensamento, tá? Mas não basta pensar, tem que colocar em ação, pensar coisas boas e produzir coisas boas. Não é isso, Sérgio? Verdade. Verdade verdadeira. Fiquem Valeu. todos com Deus. Beijos. Fique com Deus. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.